Vamos lá então. Eu vou fazer a leitura do texto da página 142 e vocês vão acompanhar essa leitura comigo e depois eu vou estar explicando a página 142, 143 e 144. Então vamos lá. Relógios de sol e calendários. Que invenções você pode usar para medir o tempo? Desde as épocas remotas, os seres humanos criam invenções para medir o tempo. Algumas dessas invenções são baseadas nos corpos celestes. Observe o céu e veja você mesmo. Durante o dia, vemos o Sol ocupando diferentes posições no céu, à medida que o tempo passa. Nas primeiras horas do dia, nós o vemos mais a leste, e no fim da tarde, mais a oeste. Assim, observando a mudança de posição das sombras causadas pela luz solar, podemos ter uma ideia das horas. Em certas épocas do mês, você pode ver a lua com um determinado aspecto no céu. Aproximadamente a cada mês, você poderá ver a lua no céu com o mesmo aspecto que ela aparecia um mês atrás. Usando eventos regulares, como a sucessão dos dias e noites e das fases da lua, os seres humanos criaram os calendários. Os calendários são invenções engenhosas que ajudam a nos orientarmos em relação ao tempo. Engenhosos também são os relógios de sol. Para fazer um relógio de sol simples, basta fixar uma vareta em um local que receba boa iluminação solar durante o dia todo, como você fez na atividade prática da página anterior. Observe que a posição da sombra da vareta muda durante o dia, à medida que o sol vai sendo observado em diferentes posições no céu. Bom, essa atividade da vareta eu não fiz com vocês, porque é uma atividade prática, mas no arquivo que vocês receberam, tem lá os exemplos, que é estilo um alfinete, que nós chamamos de gnomo, que eu expliquei no outro vídeo, que se você colocar ele fixo em um lugar, durante o dia você vai observar a sombra dele mudando de posição. Então, aqui está explicando que onde o sol nasce, que de manhã ele está a leste, de tardezinha ele está a oeste, que os calendários foram surgindo conforme os homens foram observando essa mudança, né, durante o dia, e os relógios também, tanto os relógios que nós usamos para olhar as horas, quanto o relógio de sol, conseguimos observar, eles criaram observando durante o tempo, tá? Aí do sol, tá? Onde que o sol estava em cada momento, tá? Como eu falei no vídeo anterior, o mundo gira em torno do sol. Então, não é o sol que vai se movimentar, é o mundo que está girando, fazendo com que essa posição de raios solares muda conforme passa as horas, tá? Pessoas que estudam bem esse lado do sol não precisam nem usar relógio. Ele olha para o céu e já sabe que horas são. Se é 2 da tarde, se é 8 da manhã, enfim. Eles já sabem. Então, aqui está dizendo que o calendário e os relógios foram criados, são invenções engenhosas, mas que foram criados conforme os homens foram observando o dia, tá? Na página 143, você vai fazer somente o exercício 1. Então, na letra A, você vai estar colocando qual o horário aproximado dessa terceira imagem. Então, nós temos as 9 horas, você vai estar observando o sol. Aí, nós temos ao meio-dia. E qual é o aproximado? A gente não pode ter certeza de um determinado horário, mas uma aproximação, tá? Que horário que você acha que é? E na letra B, você vai descrever por que a sombra ela mudou de lugar. O que aconteceu aí nas imagens, nas 3 imagens, que a sombra ela passou de um lado e foi para o outro, tá? Na página 144, eu vou estar fazendo essa leitura e explicando para vocês, tá? Então, aqui tá falando sol, sombras e pontos cardeais. Imagine que você está em uma área ensolarada e consegue ver bem o céu. Saberia dizer para que lado é o norte e para que lado é o oeste? Para resolver esse problema, temos uma estratégia fincar no chão uma vara, que chamamos de gnomo.
Acompanhe a explicação. Vemos o Sol nascer em um lado do céu, que chamamos de lado leste, e se pôr do lado oposto, que chamamos de lado oeste. Além disso, você já deve ter reparado que as sombras dos corpos iluminados pelo Sol são sempre projetadas do lado contrário àquela em que o Sol se encontra. Assim, se pela manhã vemos o Sol nascer do lado leste, as sombras ficarão do lado oposto, o oeste. E se no final da tarde vemos o Sol se pôr do lado oeste, as sombras projetadas estarão do lado oposto, o leste. Portanto, utilizando uma simples vara, o gnomo, e observando as mudanças na posição da sua sombra durante o dia, poderemos inferir para que lado é o leste e o oeste. A direção norte-sul será sempre perpendicular à direção leste-oeste. Bom, então nesta página é basicamente tudo o que eu expliquei no primeiro vídeo, onde vocês receberam o arquivo, né, ou impresso, com a explicação também. Então, é aquela dinâmica de colocar aquele alfinete, ou até mesmo a vara, que nós chamamos de gnomo, em um lugar onde pega bastante iluminação do sol e observar o que acontece com as sombras durante o dia. Que o sol, ele nasce do leste e ele vai se pôr no oeste, e que a sombra sempre vai estar ao contrário da onde está o sol. Então, se vocês estiverem parados no sol e vocês observarem a sombra de vocês, se a sombra de vocês estiverem apontando para o lado direito, quer dizer que o sol está se pondo no oeste. Se a sombra de vocês estiverem apontando para o lado esquerdo, quer dizer que o sol está nascendo ali no lado leste, tá? Então, sempre observa. Direito é leste, esquerdo, oeste. E a sombra sempre vai estar no lado oposto. Então, se ela estiver para o lado direito, o sol está no lado esquerdo. Se ela estiver no lado esquerdo, o sol está no lado direito. O norte fica para frente, o sul fica para trás. E esses são os pontos cardeais que nós temos, tá bom? Essa é a aula de hoje.